Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Simpson e essa é a disciplina Gestão de Projetos. Antes da gente iniciar o nosso curso, a nossa aula, eu vou fazer aqui a minha audiodescrição, perfeito? Eu sou um homem de 1,80 m, aproximadamente 100 quilos, pardo, cabelos e olhos castanhos, né? Estou usando uma calça na cor bege, um terno cinza e uma camisa na cor verde. Aqui ao fundo do nosso estúdio, né, no IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, uma tela branca e ao meu lado uma lousa digital interativa, a qual eu vou utilizar para a nossa aula. E não menos importante, a nossa intérprete de Libras hoje, a Ana, qual eu agradeço imensamente a tua participação, Ana, perfeito? Então vamos lá iniciar a nossa aula de número 5 agora comigo na tela. Vamos lá para as etapas utilizadas na viabilidade, né? O principal objetivo aqui, apresentar os critérios de análise de viabilidade econômica financeira de um projeto. No primeiro ponto, segundo os autores Felipe e Leisman, né, um projeto de investimento é aquele que será executado após um plano previamente definido e planejado, considerando prazos, custos e riscos, além de outros componentes previamente estabelecidos. Nesse sentido, para permitir que o estudo de viabilidade econômico-financeira auxilie na busca, né, de respostas às expectativas futuras, ele deve incluir um modelo matemático que possibilite a previsão de cenários, com o objetivo de estar o mais próximo possível da realidade, traduzir a realidade, né? Professor, e quais são então as etapas, né, desse estudo? A primeira delas aqui, gente, para conduzir uma análise de viabilidade e implementar uma projeção, né, de receita, aquilo que você quer receber, é determinar se o projeto tem potencial para gerar receitas e lucros, né, para aqueles que estão investindo. Afinal de contas, o investidor quer o quê? Quer ter um retorno do seu projeto. Para tanto, é necessário, né, um conhecimento aprofundado do mercado, entender bem o mercado que você está entrando, para que seja feita uma previsão de números reais e realizáveis, né? Vale ressaltar também aqui que você pode utilizar de outras ferramentas, meu aluno, muito utilizadas na parte de planejamento estratégico. Você pode aqui recorrer, por exemplo, à matriz Ansoff, né, as 5 forças do modelo do Michael Porter, a famosa matriz SWOT, enfim, que são ferramentas que você vai conhecer um pouquinho do mercado, ou seja, qual que é o mercado que você está entrando, quais são os principais concorrentes, quais são os principais líderes daquele mercado, né? É um mercado que tem muita competitividade ou não, então, enfim, essas variáveis vão ser fundamentais para que você entenda, compreenda a dinâmica de viabilidade financeira e econômica de um projeto, perfeito? Vamos comigo novamente aqui na tela agora, mais uma vez aqui a gente continuando a nossa explicação, né? Acho que eu avancei aqui, deixa eu voltar. Esse aqui agora, desculpa. Vamos lá. Além disso, é fundamental fazer algumas projeções iniciais, com pelo menos 50% da capacidade de geração de receitas, para que essas receitas, né, sejam altamente realistas, ou seja, traduzam a realidade daquele projeto, bem como projetar o crescimento dessas próprias receitas ao longo do tempo, ok? Projeção de custos, despesas e investimentos. O principal objetivo aqui, gente, de uma projeção de custo, de despesa e de investimento é justificar uma projeção anterior de custo, despesa e investimento. Como assim, professor? Isso vai significar que, para que seu projeto se concretize, se realize, você precisará realizar alguns investimentos iniciais, né, e também incorrer em certas despesas, como, por exemplo, aqui, ó, comprar máquinas, pagamento de colaboradores, aquisição de matéria-prima. Então, são algumas situações que você vai ter que pensar nisso, olha só. Até mesmo na fase de viabilidade econômica, eu preciso fazer, né, preciso tirar, né, o dinheirinho do bolso aqui
e gastar aquela grana para fazer esses investimentos iniciais. Muitas vezes, alguns testes, né, iniciais, alguma projeção inicial que corresponde a um percentual daquela realidade que você vai se deparar quando o seu projeto se concretizar. Perfeito? Vamos dar continuidade aqui novamente no nosso slide, no nosso material, ok? Bom, no entanto, né, gente, o que é importante aqui? Incluir um plano de reinvestimento, né, que considerando que tanto a estrutura da empresa ou do projeto quanto do mercado em que você deseja investir podem e vão mudar à medida que eles ganham força, que o caldo fica grosso, como a gente diz na administração, né? É importante também uma projeção do fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa, né? Que a gente já viu na aula anterior de uma forma bem resumida. É um instrumento que o gestor utiliza para monitorar a situação financeira da sua empresa, ou seja, as despesas e as receitas basicamente no decorrer de um mês, né? Ou você pode fazer isso também em outro prazo específico, né? Quinzenal, enfim. É uma ferramenta diário também, né? É uma ferramenta muito importante que auxilia as empresas no gerenciamento dos recursos financeiros, perfeito? Essa é a projeção do fluxo de caixa. Avaliação dos indicadores, né? O VPL, a TI e o payback, né, gente? O VPL, que é o valor presente líquido naquele projeto. O VPL, ele vai analisar todo o fluxo de caixa relacionado ao projeto em um único ponto de dados. Isso significa que todos os fluxos de caixa estarão sujeitos a uma taxa mínima de atratividade, TMA, né, até que o investimento seja de fato finalizado, concluído. Logo em seguida, será computada a soma de todos os fluxos citados, seguida da subtração do valor investido naquele projeto. A TI, taxa interna de retorno. A TI, ou a taxa interna de retorno, famosa, né, examina aqui o fluxo de caixa de uma empresa para determinar se é um investimento lucrativo, né? Então, o cálculo é feito comparando o investimento inicial e as despesas futuras com o retorno potencial desse investimento. E por último, e não menos importante, é o payback, né, gente? Que é uma forma de você calcular o tempo que levará para se obter aquele retorno que você fez no investimento, né? Com esse indicador, o investidor pode determinar se vale a pena investir aqui o capital nesse projeto. Ok? Essas foram então as nossas referências. Agora você olhando para mim aqui diretamente, né? Saiba da importância de você entender esses indicadores aqui e quanto eles podem contribuir para a tua tomada de decisão eficiente, eficaz e efetiva. Perfeito? Dessa forma, a gente encerra aqui a nossa unidade 05, a gente vai então para a última unidade 06 e eu desejo para você um excelente estudo na tua jornada nessa disciplina de gestão de projetos. Mais uma vez eu lembro, se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, né, manda um e-mail para mim, caso você necessite desse material aqui para apoio ou para outro fim. Perfeito? Meu e-mail está lá na aula de apresentação, na aula 1 também, na arthur.martins@ifro.edu.br. Você pode mandar um e-mail, professor Arthur, pelo amor de Deus, me envie um e-mail, me envie um material aqui para eu poder estudar, para eu poder aqui utilizar, né, para a minha faculdade, para a minha pesquisa ou para outro fim. Perfeito? Pode contar comigo aí que eu estarei aí à disposição. Então, assim a gente encerra a nossa aula e bons estudos para você. Educação à distância, mudando realidades.